Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santa Margarida Maria Alacoque, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos que pedir a intercessão de São Miguel, porque o tema é realmente espiritualmente sensível. Hoje iremos falar de uma devoção que vocês verão é mais do que uma devoção, que foi especialmente combatida pelo demônio. Naturalmente, tudo que Deus suscita de bom é combatido pelo demônio. E quanto mais combate, quanto mais o demônio combate, mais ele faz ver que determinada coisa é importante para Deus e para nós, para as nossas almas. Então, o Sagrado Coração de Jesus é isso e muito mais. Antes da gente, nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus e para quantas pessoas o Sagrado Coração de Jesus passa despercebido como uma coisa a mais dentro da espiritualidade católica que é muito vasta. Nessa encíclica aqui, do Papa Pio XII, Aurietis Aquas, que está aqui para vender, está até embrulhadinho aqui, o Papa Pio XII, ele aponta 2 erros que normalmente as pessoas têm em relação ao Sagrado Coração de Jesus. E que eu tenho certeza que muitos aqui, e os que estão assistindo, irão se identificar nesses erros que ele aponta. Um deles é julgar que o Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é um conjunto de práticas exteriores. A ladainha, as primeiras sextas-feiras, e só. Isso tudo faz parte, essas práticas exteriores fazem parte. Mas essa devoção simplesmente não se resume a práticas exteriores. Esse é o primeiro erro que o Papa Pio XII aponta. Restringir essa devoção a isso. E o segundo erro, e é muito interessante, o modo como ele coloca, algumas pessoas julgavam na época dele e julgam até hoje, creio eu, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção só de mulheres. Aquelas senhorinhas da paróquia, do apostolado da oração, que são devotas do Sagrado Coração de Jesus e como se essa devoção fosse só para elas. E não é para elas e para todos nós. E a tese, né, que eu quero trazer aqui, que é o ponto de partida dessa aula, que não é uma tese minha, é algo demonstrável pelas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, e que se opõe a um erro muito comum, é a de que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é uma devoção opcional. Por quê? A igreja, a espiritualidade católica é muito rica e há uma série de devoções que a gente pode abraçar ou não, de acordo com o nosso estado de vida, de acordo com as nossas próprias inclinações espirituais, os nossos chamados pessoais. O Sagrado Coração de Jesus não se enquadra nisso. Não é uma devoção opcional, é uma devoção para todos os católicos do século XVII para cá. Porque do século XVII para cá eu explicarei. Então, é isso que se vocês entenderem isso dessa aula, eu já estarei satisfeito. Vocês compreenderem que essa devoção não é algo opcional. A gente não escolhe ser ou não devoto do Sagrado Coração de Jesus. Como nós, por exemplo, nós podemos escolher ser devoto deste ou daquele santo. Normal. Praticar tal ou qual prática de piedade, tudo bem. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não. E nós iremos hoje ver o porquê, certo? Bom, mas para entender o Sagrado Coração de Jesus, é necessário compreender a pessoa que ele escolheu para ser a propagadora dessa devoção, que é Santa Margarida Maria Alacoque, uma religiosa francesa da segunda metade do século XVII.
Não se entende Santa Margarida Maria Alacoque sem entender o Sagrado Coração de Jesus, mas também não se entende o Sagrado Coração de Jesus sem analisar, sem examinar a vida dessa grande santa, que é Santa Margarida Maria Alacoque. A gente sabe, quando a gente estuda a vida dos santos, nós percebemos que existem certas almas, certos santos, que foram especialmente preparados por Deus para algumas coisas. Isso é muito notável na vida de alguns santos. Por exemplo, Padre Pio, né, que é forjado desde a infância por Deus. E nós podemos encontrar tantos outros santos que têm essa marca. Santa Margarida Maria Alacoque é uma dessas santas. Ela foi feita, forjada por Jesus Cristo para isso. Ela existiu para isso. Santa Margarida Maria Alacoque existiu para ser a vidente do Sagrado Coração de Jesus. E desde a mais tenra idade ela foi formada por Cristo para receber e divulgar essa devoção. Então nós precisamos compreender, não é, a vida dela, porque não é possível diferenciar Santa Margarida Maria Alacoque do Sagrado Coração de Jesus. Essa preparação dela se explica até pelo número de visões que ela teve. Quando a gente toma como exemplo as videntes de Nossa Senhora, os videntes de Nossa Senhora, naquelas grandes aparições de Nossa Senhora nos séculos 19 e 20, o que a gente percebe é que Nossa Senhora apareceu algumas vezes mais, outras menos, deu a sua mensagem através daqueles videntes e foi embora. E, eventualmente, alguns casos sim, outros não, ela voltou a aparecer para esses videntes. Com Santa Margarida Maria não foi assim. Jesus apareceu para ela durante a vida inteira dela milhares de vezes, quase diariamente. Então, normalmente se agrupa as revelações do Sagrado Coração de Jesus em 3. São 3 revelações. Só que ele continuou aparecendo para ela durante mais de 20 anos, tal como aparecia antes. Então a vida de Santa Margarida Maria é mais ou menos isso. É uma preparação na qual Jesus, como nós veremos aqui, eu irei contar brevemente a vida dela, até o começo das aparições de Jesus enquanto Sagrado Coração de Jesus. Desde pequena Jesus aparece para ela, a formando, e desde que começam as revelações do Sagrado Coração de Jesus, ele volta a aparecer para ela, dando instruções, pedidos, fazendo promessas, apresentando o seu Sagrado Coração de várias formas, enfim. Ela é uma alma que existiu para isso, certo? Então, é de fato a vida dessa santa é impressionante. É uma vida repleta de fenômenos místicos desde o começo, desde bebê até o seu último dia. Pois bem, então é por isso que é necessário que nós comecemos com a vida dela. Ela escreveu uma autobiografia, já foi publicada em aqui no Brasil, várias vezes. Eu estou aqui com da Loyola, né? É uma autobiografia de Santa Margarida que ela escreveu a contragosto. Ela relata aqui, é até cansativo um pouco na leitura, às vezes em que ela menciona o quanto ela está sentindo repugnância de estar escrevendo, mas ela escreve por obediência. Mas ela não queria relatar as coisas que ela relata aqui, porque ela era humilde. Ela teve que escrever de joelhos. Ela escreveu esse livrinho de joelhos porque, para ela, era literalmente uma grande penitência escrever isso. Então, eu recomendo que todos leiam. Só que aqui ela não fala tudo. Não fala tudo. Ela não menciona certas coisas que fizeram com ela, eventualmente, para não pensarem mal de terceiros. Né? Aqui, então, ela não propositalmente, né, mas ela omite certas coisas. Por isso que é muito bom recorrer a biografias dela, que se embasam tanto na autobiografia quanto em outros dados biográficos que sobraram dela e nas
e que se embasam também nas muitas cartas que ela escreveu. Santa Margarida escreveu centenas de cartas. Uma boa biografia dela, essa aqui foi publicada pela Santa Cruz, que é do padre André Beltrame, né? Chama Santa Margarida Maria Alacoque. É a vida dela, baseado na autobiografia e em tantos outros documentos. E eu recomendo também esse livro aqui, que nessa edição aqui tá O Coração de Jesus segundo a doutrina de Santa Margarida Maria. Não foi escrito por ela, é uma espécie de... Alguns lugares o publicaram como Catecismo do Sagrado Coração de Jesus. Porque explica, em forma de catecismo, de pergunta e resposta praticamente, tudo o que é necessário que nós saibamos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Aqui tem teologia, tem história, tem pontos para nós meditarmos com base nas visões dela, e é baseado também nos escritos dela. O autor simplesmente, praticamente, organizou as muitas cartas que ela escreveu em forma de um pequeno catecismo. Então, é necessário conhecer a vida dela. Pois bem, quem foi Santa Margarida Maria? Ela nasceu no dia 22 de julho de 1647, em Verrovre, na região da Borgonha, na França. Ela era de uma família burguesa, muito rica e muito piedosa, e ela era uma de 7 filhos. E desde pequena, como eu falei, ela já manifestava certa predileção de Deus. Por exemplo, quando ela tinha entre 2 e 3 anos, bastava que alguém dissesse para ela que alguma coisa era pecado, que ofendia a Deus, que ela adquiria uma repugnância imediata por aquela coisa e não queria mais saber ouvir falar. Isso quando ela tinha entre 2 e 3 anos. Quando ela tinha 5 anos, ela procurava o tempo inteiro estar em oração. Enquanto as demais crianças gostavam de brincar pelos bosques, o que ela fazia enquanto as crianças estavam brincando? Ela ia para o meio do bosque para rezar. Ou corria para a igreja para ficar junto do Santíssimo Sacramento. E sempre escondida. Ela não queria que ninguém visse. Sempre escondida. O tempo... E o mais interessante, desde pequena, Jesus aparecia para ela o tempo todo. Jesus era como uma pessoa da família dela que aparecia, que convivia com ela. Desde pequena. Falando, conversando com ela. Ela achava que os outros também também viam Jesus de tão familiar que ele era para ela. E quando ela tinha 5 anos, numa missa, Jesus apareceu para ela e pediu que ela lhe dedicasse a sua castidade, a sua virgindade. E ela fez esse voto, sem saber, obviamente, o que aquilo significava, mas Jesus pediu, né, esse voto para ela e ela fez esse voto, aos 5 anos de idade. Depois, ela até pensaria, como nós veremos, em não considerar esse voto, mas ela fez. Quando ela tinha 8 anos, o pai dela morreu e a mãe dela a mandou para ficar um tempo com as Clarissas. Ela viveu um tempo num convento de Clarissas. E ali aquela menina já era tão devota, tão piedosa e tão virtuosa que as irmãs diziam assim: se ela já é tão santa no começo, como ela será no final? Se ela já é tão santa nessa idade, imagina no final da vida. E desde pequena ela aprendeu o valor dos sofrimentos. Quando ela tinha 12 anos, 12 para 13, ela foi acometida por uma doença misteriosa, com febres altíssimas. Alguns até julgaram que ela iria morrer, mas Nossa Senhora apareceu para ela e a curou. De modo inexplicável. Mas o que mais chama a atenção não é a doença em si, mas a forma como ela, aos 12 anos, viveu essa doença. Ela entendeu que o sofrimento era um caminho necessário para a santificação e que era necessário que ela vivesse aquele sofrimento da melhor forma possível. E a vida dela, a vida de Santa Margarida Maria, é toda cheia de sofrimentos. Toda cheia de sofrimentos, repleta de sofrimentos. Por quê? Porque Jesus queria formá-la na dor
e no amor, para ser uma alma pura o suficiente para ser a difusora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então Jesus foi preparando-a para isso, no sofrimento. E todo tipo de sofrimento. As doenças e também, por volta dessa idade, uma grande humilhação que ela passou a sofrer dentro da sua própria casa. Por quê? O pai dela havia morrido e a mãe, incapaz de gerir os bens da família, de administrar a casa, enfim, o que a mãe fez? Ela entregou a gestão da sua casa e dos bens da família para alguns parentes. E esses parentes se apropriaram dos bens e tratavam ela e a mãe como criadas. Ela era criada dentro da sua própria casa. Ela era humilhada. Quando ela tinha 15 anos, ela queria ir na igreja e essa gente não deixava, falando que ela falava que estava indo para a igreja, mas na verdade ela estava querendo encontrar com rapazes. E essa ideia já causava repugnância nela, porque ela nunca isso não passava na cabeça dela, porque ela queria se entregar totalmente a Deus. E ela diz na autobiografia, interessante, ela não menciona o nome dessas pessoas aqui na autobiografia, o padre Beltrame conta quem são, mas ela não menciona, ela chama essas pessoas de os benfeitores da minha alma, que a fizeram a sofrer, que a humilharam, porque eles contribuíram para o crescimento espiritual dela, para a purificação dela. Mas ela também não hesita em dizer que ela foi reduzida à escravidão dentro da sua própria casa. E qual que era o único consolo dela? O crucifixo. Ela encontrava consolo no crucifixo e em Jesus, que aparecia para ela a consolando. E o mais importante, além dos sofrimentos aos quais ela já era submetida, ela acrescentava outros mais. Desde muito jovem, ela se disciplinava, usava cilício, fazia rigorosíssimos jejuns, dormia em uma tábua, sem colchão, ou seja, aos sofrimentos, dos quais ela era vítima, ela acrescentava outros mais, como penitência. Isso ainda na adolescência. Mas quando ela tinha cerca de 16 anos, ela passou por 15, 16, ela passou ali por um momento de um certo momento de tibieza. Um momento em que ela passou a ter certa atração pelas coisas do mundo. Não entendam aqui coisas pecaminosas, porque Santa Margarida Maria, naturalmente, nunca cometeu um só pecado mortal. Mas ela começou a gostar de ir a festas, de se vestir bem, de usar maquiagem, não que tenha problema se maquiar, ou enfim. Mas isso não era para ela, porque ela era vocacionada a ser religiosa. Esse não era o chamado, esse não era o lugar em que ela deveria estar. Mas ela gostava de certos divertimentos. E Jesus aparecia para ela, se queixando que ele estava ofendido com aquilo. Mas ela continuava. Até que ela cometeu um grande pecado, ela, na autobiografia, ela se refere a isso como o grande pecado da vida dela, que foi ter ido a um baile de carnaval. Mas não entenda um baile de carnaval como o que acontece aqui todo ano. Naturalmente não era. Eram bailes, no qual as pessoas se fantasiavam, etc. Enfim. Mas aquele foi o grande pecado da vida dela. Quando ela voltou para casa, Jesus apareceu para ela na forma de et homo, tal como nessa imagem que está ali na entrada. Et homo por quê? Quando Pilatos apresentou Jesus, flagelado, coroado de espinhos à multidão, disse: eis o homem, et homo. Jesus apareceu para ela e disse: veja a que estado me reduziste. Enfim. Aí aquilo foi a inflexão na vida dela. É uma segunda ou terceira conversão.
porque ela, naturalmente, como eu disse, ela nunca pecou mortalmente. Mas ali foi o momento em que ela rompeu com a tentação da tibieza, a tentação da mundaneidade, não é? Quando a gente fala mundaneidade, as pessoas já imaginam uma coisa terrível, igual Santo Agostinho, então, que viveu uma vida de pecado. Não, gente, não. Era uma vida íntegra, era uma vida absolutamente pura, mas não pura o suficiente, não abnegada o suficiente para a razão de ser dela existir. Certo? Bom, e depois disso ela decidiu que seria religiosa. Mas aí houve as pressões. A mãe, que era muito dependente dela, fez uma pressão emocional imensa, ficou doente. Se você for para o convento, o que vai ser de mim? Aí os parentes também falavam, não, você é muito fraquinha, você não vai aguentar as penitências, você vai largar sua mãe, sua mãe vai morrer se você entrar no convento, se você virar religiosa. Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Você tem que casar, qual que é o problema de casar? Aí ela começou, né, a pensar, é verdade, né? Talvez aquele voto que eu fiz na infância, eu não tinha consciência daquilo, de quando eu ofereci minha virgindade, minha castidade a Deus, mas não tinha consciência. Talvez não tenha problema. Aí ela começou, aí apresentavam rapazes para ela, e ela começava a pensar em casar, mas só de pensar naquilo já causava uma repugnância imensa. Até que chegou um momento em que ela bateu o pé e falou, não, chega. Vocês queiram ou não, eu serei religiosa. Mas aí que quiseram escolher para qual ordem ela ia entrar. Alguns falaram, não, você tem que ser Ursulina, porque você tem uma prima que é Ursulina. Ela falou, não, eu não entrarei no convento, eu irei para um convento em que eu não conheça ninguém, porque eu quero estar sozinha com o meu Senhor. E tentavam apresentar para ela, vai para tal lugar, etc. Até que um dia, quando ela tinha 23 anos, em 1671, ela visitou o convento, mosteiro, da Ordem da Visitação das Visitandinas, em Paray, em francês, né? Se escreve Paray, P-A-R-A-Y. E lá tinha um quadro na entrada de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales com Santa Joana de Chantal foram os fundadores da Ordem da Visitação. Essa ordem foi fundada em 1610 por esses dois santos. São Francisco de Sales, o autor lá de Filoteia, etc., que muitos de vocês devem ter lido, e Santa Joana de Chantal. Ele fundou essa ordem. Interessante é que ele não queria que as visitandinas, que as filhas da visitação, fossem uma ordem de clausura. Ele queria que fosse uma ordem apostólica. Mas a gente quer uma coisa e Deus quer outra. Deus queria que fosse uma ordem de clausura. Justamente porque aquela ordem foi fundada para ser a depositária da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E quando ela entrou no convento de Paray e viu o quadro de São Francisco de Sales, ela ouviu ele dizer, tu serás minha filha. E logo depois ela ouviu a voz do próprio Jesus. Ela sabia que era Jesus, porque ela já ouvia Jesus, já conhecia muito bem Jesus, dizendo, né, eu te quero aqui. Claro que para uma alma santa, que ela já era o suficiente, mas para os parentes não era o suficiente. Quando ela falou que ia ser visitandina, eles falaram, você se olha no espelho, você é fraca, magricela, você não vai aguentar. Imagine a vergonha, você entrar e ter que sair. Imagine a humilhação que vai ser. Você não vai aguentar viver a vida de austeridade das visitandinas, vai para outro lugar. Falou, não.
eu serei visitandina. E foi, ela bateu o pé e foi. E ela entrou naquele mesmo ano e fez os votos simples no dia 25 de agosto de 1671. Ela entrou no Mosteiro da Visitação de Parré, onde ela ficaria até o final da vida. Ela tinha 23 anos. 24. 23 anos. E os 2 primeiros anos em que ela esteve em que ela foi religiosa foram um período de profundas consolações e alegrias espirituais. Por quê? É diferente porque a vida dela havia sido sempre de muito sofrimento. E os 2 primeiros anos, enquanto religiosa, foram de consolações. E ela se queixou a Jesus certa vez. Falou, Senhor, eu não vim aqui para gozar dessas consolações. Delas eu quero gozar no céu, eu vim aqui para sofrer. E Jesus mostrou para ela uma cruz deitada, coberta de flores. E Jesus disse para ela, primeiro as flores, depois virá a cruz. É necessário que você esteja preparada, porque Deus ele nos prepara das 2 formas, né? Com os sofrimentos, mas também com as consolações, para que nós suportemos os futuros sofrimentos. Foi o que aconteceu com ela. Jesus a preparou com consolações espirituais durante 2 anos para futuros sofrimentos e futuras lutas. Naturalmente, nesse começo de vida religiosa, como ela tinha muitas consolações, ela recrudescia nas penitências. Ela, às vezes, fazia mais penitência do que era prescrito pela regra. Às vezes, quando ela se disciplinava uma vez a mais, às vezes exagerava no jejum. Aí, teve um dia que São Francisco de Sales apareceu para ela e falou, o espírito da visitação não é a mortificação, é a obediência. Ou seja, não vá além do que é prescrito pela regra. Né? Enfim. E ali, quando a gente vê, né, São Paulo falar para rezar sempre e em todo lugar, nós pensamos, né, claro, nas nossas atividades diárias, sempre, oferecer tudo a Deus, etc. Só que ela, pessoal, ela rezava literalmente o tempo todo. Ela rezava dormindo. E dormia, as irmãs a ouviam rezar durante o sono. Ou seja, era uma alma que já havia alcançado um grau de união com Deus tal que não havia separação entre ela e Jesus. Jesus aparecia para ela todos os dias, o tempo todo. Ou seja, é de fato uma alma que era realmente preparada para grandes coisas, de modo que até aqui não começaram as aparições, não começou ainda as aparições do Sagrado Coração de Jesus. As aparições do Sagrado Coração de Jesus foram antecedidas por milhares de outras aparições. Então, eu estou enfatizando isso para vocês entenderem mesmo, como que era de fato uma alma forjada para isso. Centenas, milhares de aparições, tanto na vida dela secular, desde pequena, quanto nos primeiros anos de convento, de mosteiro. Né? Bom, até que chegou o momento da primeira revelação, da vez em que Jesus apresentou-se a ela, apresentou o seu Sagrado Coração de Jesus, o seu Sagrado Coração, para ela pela primeira vez. Para que nós entendamos isso, o autor deste livro aqui, eu digo o autor porque o autor ele se manteve anônimo. Só se sabe que é um oblato ele se apresenta como um oblato de Maria Imaculada, capelão de Montmartre.
que é o Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Paris, né? A Basílica de Sacré-Cœur, ele fala que, com base no que Jesus disse para Santa Margarida Maria, e ela relatou em várias cartas, Jesus disse certa vez para ela, e aqui eu já estou introduzindo, para a gente falar das três revelações do Sagrado Coração de Jesus, das 3 mensagens, vou fazer uma breve introdução aqui para vocês explicarem para vocês entenderem o contexto. Jesus, ele disse para ela que o reinado dele sobre a humanidade teve 3 fases, desde a sua encarnação. A primeira foi uma fase de preparação, diz ele, que foram os 3 primeiros séculos de história da Igreja. A época de derramamento de sangue pelos mártires. Foi uma preparação, foi uma época de conquista. A segunda fase do seu reinado sobre a humanidade, disse ele, começou em 313, quando o imperador Constantino recebeu a cruz. Recebeu de Nosso Senhor a cruz como o estandarte sob o qual ele venceria. Disse Jesus que de 313 até o momento da sua primeira aparição enquanto Sagrado Coração, ele reinou sobre a humanidade através sob o signo da sua cruz. Portanto, desde o século IV até o século XVII seria a Era da Cruz. Mas que, a partir do século XVII, começava a terceira e última fase do seu reinado sobre a humanidade, que era o reinado do seu Sagrado Coração. Ali, naquela época, final do século XVII, quando o iluminismo já era gestado, quando o protestantismo já havia alcançado suas grandes vitórias, quando as nações estavam se subtraindo da direção da cruz, ele apresentava-se mais uma vez, sob o signo do seu coração, para que, através deste sinal, deste símbolo, que é o seu Sagrado Coração, ele reinasse sobre o mundo até o fim dos tempos. Então a Era da Cruz acabou? Claro que não. Tanto é que o Sagrado Coração é encimado por uma cruz. Né? Enfim. A partir do dia 27 de dezembro de 1673, que foi o dia da primeira revelação, até o fim do mundo, é a Era do Sagrado Coração de Jesus. Em uma das aparições ele disse o seguinte, e por isso que eu disse a vocês no começo, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é opcional. Vejam o que ele falou para Santa Margarida Maria. Presta atenção nessas palavras. Isso é em uma das aparições, não é na primeira, não. Ele apresentou o seu Sagrado Coração e disse, eis o novo mediador. É o último esforço do meu amor para salvar mais uma vez o mundo. Pois ele quer reinar. Sim, o meu divino coração reinará. Ele apresenta o seu Sagrado Coração como o último esforço dele para salvar o mundo. Mas e as aparições de Nossa Senhora que teve depois? Todas elas foram continuações das aparições, das centenas de aparições de Jesus durante 17 anos a Santa Margarida Maria em Parré. Quando Nossa Senhora apresenta aos pastorinhos de Fátima o seu Imaculado Coração, ela não veio substituir o Sagrado Coração de Jesus. Tanto não veio que para a irmã Lúcia, uma aparição menos conhecida, que é a aparição de Tui, já ouviram falar, né? Cerca de 10 anos após as aparições de Fátima,
Nossa Senhora apareceu novamente para a irmã Lúcia, quando ela era Doroteia, irmã Doroteia. Como ela tinha prometido? Você se lembra que ela falou que ela iria vir pedir a consagração da Rússia? Ela veio. E nessa aparição, a irmã Lúcia viu lá, viu a Santíssima Trindade, Jesus crucificado, a Eucaristia, Nossa Senhora segurando o seu Imaculado Coração. E como a irmã Lúcia viu o Imaculado Coração de Maria? Não da forma como normalmente se representa. Normalmente se representa o Imaculado Coração de Maria, ou o Sagrado Coração de Maria, como era chamado antes, atravessado com uma espada e rodeado por rosas. Mas não é assim que Nossa Senhora mostrou o seu Imaculado Coração à irmã Lúcia. Ela mostrou o seu Imaculado Coração com uma chaga e rodeado de espinhos. Mas esse é o Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria são o mesmo. Daqui a pouco eu falo mais nisso. Enfim, essas aparições de Nossa Senhora são uma continuação dessa primeira grande série de aparições que foi as aparições do próprio Jesus a Santa Margarida Maria no final do século XVII. Elas não vieram substituir. Muitas vezes nós nos esquecemos de uma em detrimento da outra, sendo que uma completa, sendo que uma reforça a outra. Né? Quantas vezes nós fazemos a devoção aos primeiros sábados e nos esquecemos das primeiras sextas? Mas, gente, é uma coisa junto da outra. Né? Enfim. Então, o Sagrado Coração de Jesus, como eu disse para ela, apareceu para Santa Margarida durante 17 anos. Desde a primeira aparição, em 1673, até a última, em 1690. Fez muitos pedidos para ela e para nós, fez muitas promessas, mostrou o seu Sagrado Coração de múltiplas formas diferentes, enfim. Então, nós falamos de 3 aparições que, definem 3 revelações, mas entendam, né? Reforço isso, foram 3 revelações, 3 grandes revelações, mas foram muitas, incontáveis aparições. As 3 revelações, Santa Margarida Maria relata aqui na sua autobiografia, mas as outras aparições ela conta nas muitas cartas que ela escreveu para as madres do seu convento, que auxiliaram, para o seu confessor, o padre La Colombière, enfim, para muitas pessoas que auxiliaram, enfim. Pois bem, como foi a primeira aparição? Bom, foi no dia 27 de dezembro de 1673. Dia 27 de dezembro é dia de qual santo, vocês sabem? Dia de São João Evangelista, o apóstolo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Então, não foi em vão, não foi à toa. No dia 27 de dezembro de 1673, diz aqui o padre Beltrame, achando-se Margarida em oração diante do Santíssimo Sacramento, foi arrebatada em êxtase e o Divino Salvador concedeu-lhe o privilégio do discípulo amado, permitindo-lhe que reclinasse a cabeça sobre seu peito augusto e experimentasse as maravilhas do seu amor. Jesus fez-lhe depois contemplar o seu coração sacratíssimo, oculto até aquele dia, todo fulgurante de luz, mais fúlgido que o sol meridiano, mais transparente do que o cristal e consumido como uma fornalha pelas chamas do seu amor aos homens. A chaga que lhe abrira na cruz o soldado romano aparecia visivelmente. Estava toda circundada de espinhos e encimada por uma cruz. Enfim, essa imagem que nós temos. E Jesus disse a ela: o meu coração, abre aspas, para Cristo, o meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens que, já não podendo conter dentro de si as chamas da sua ardente caridade, se vê obrigado a expandi-las por teu intermédio e a manifestar-se, a fim de enriquecê-los de seus preciosos tesouros e das graças de que necessitam, para evitarem a eterna perdição. Eu te escolhi
como um abismo de indignidade e ignorância para a realização de tão grande desígnio, a fim de que seja tudo feito por mim mesmo. Pediu-lhe depois o coração, né? Jesus pediu a Santa Margarida o coração dela e, recebendo, colocou-o dentro do seu, como um átomo numa fornalha ardente. Em seguida, retirando de si uma chama ardente em forma de coração, colocou-lhe-a no peito dela, dizendo: aqui tens um precioso penhor do meu afeto. Encerro no teu peito uma centelha das chamas mais vivas do meu amor, para te servir de coração e consumir-te até o último momento. Até aqui tiveste o nome de minha escrava. De hoje em diante, chamar-te-ás a discípula predileta do meu coração. Ali, ela sofreu aquilo que em teologia mística se chama de troca de corações. Jesus trocou o seu coração pelo dela. Mas qual é o conteúdo dessa primeira revelação? É isso. O meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, que já não podendo conter dentro de si as chamas de sua ardente caridade, vê-se obrigado a expandi-las por teu intermédio. Enfim, o conteúdo da primeira revelação é o amor do Sagrado Coração de Jesus por nós. E aqui nós já conseguimos responder. O que é o Sagrado Coração de Jesus? O que é o Sagrado Coração de Jesus? É o amor de Deus por nós, manifestado em um coração de carne. Quando nós adoramos a Cristo no seu sagrado, quando nós adoramos o Sagrado Coração de Jesus, nós estamos adorando o amor dele por nós. Quando Deus nos ama desde o céu. Mas para fazer este amor mais palpável para nós, criaturas miseráveis que somos, ele se encarnou, assumiu um coração como o nosso e nos amou de modo divino e de modo humano em um coração de carne. Então, quando nós adoramos o Sagrado Coração de Jesus, nós estamos adorando o amor de Deus por nós. De modo visível, de modo palpável. Não é uma imagem simbólica, mas ao mesmo tempo é real, porque Jesus teve um coração e tem um coração, porque ele ressuscitou, está lá no céu glorioso, ainda ardente de amor por nós. Vejam, isso... O Papa Pio VI, 100 anos depois, ele disse exatamente isso, né? Que a essência da devoção ao Sagrado Coração é nos fazer venerar, na imagem simbólica do coração, o amor de Jesus. E por que no século XVII, mas Jesus não manifestou o seu amor por nós na cruz? Porque 1.600 anos depois, ele viu a necessidade de manifestar esse amor novamente para nós. Justamente porque os povos, as nações, as famílias, os indivíduos estavam começando a subtrair-se e a se esquecer do amor dele por nós. Mas, como ele diz, o coração dele estava tão apaixonado de amor por nós que ele quis manifestar de novo esse amor na forma do seu coração. E como nós veremos dessa vez para toda a igreja. Por quê? Principalmente na Idade Média, Jesus já revelou o seu Sagrado Coração para alguns santos. São Bernardo de Claravão, Santa Gertrudes a Grande, Santa Matilde de Recbona, esses santos tiveram revelações do Sagrado Coração de Jesus. Mas, antes, essa devoção era somente para esses grandes santos. A partir de Santa Margarida Maria, é para a igreja inteira. Então, essa é a primeira revelação. Ah, mas Jesus nos ama, nós sabemos. Sim, pois é, nós sabemos. Mas vendo esse coração sangrando, coroado, rodeado de espinhos, com o fogo, né? Daqui a pouco eu vou falar da simbologia, o que significa cada coisa.
o fogo do seu ardente amor por nós, ele vem nos relembrar de 1673 até o fim do mundo do seu amor por nós. Então, o conteúdo o primeiro fundamento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o amor de Deus por nós. Manifestado em um coração de carne, que nos ama divinamente e humanamente, de modo palpável, visível. A segunda revelação veio no ano seguinte, em 1674. Abre aspas. Aqui é para Santa Margarida. Uma vez que estava exposto o Santíssimo Sacramento, narra Santa, senti-me toda concentrada em mim mesma por um recolhimento extraordinário. Apresentou-se-me Jesus Cristo, meu dulcíssimo mestre, todo radiante de glória, com as suas 5 chagas a resplandecerem como 5 sóis. Da sua humanidade sacratíssima saíam chamas por toda parte, mas principalmente do seu adorável peito que ardia como uma fornalha. Abrindo-o, descobriu-me ele o seu amantíssimo coração, nascente viva de todas aquelas labaredas, não é? Todo o amor dele, todo o amor que irradia de Jesus, que são as labaredas, vem do seu coração. Patenteou-me as maravilhas inefáveis do seu amor, e até que excesso de caridade este o havia impelido ao amor dos homens, dos quais só recebia ingratidões. Isto, disse ele, é mais doloroso do que tudo o que sofri na minha paixão. Tanto que, se me retribuíssem o que fiz com algum sinal de amor, teria por pouco tudo o que sofri por eles e quisera, se possível fosse, fazer ainda mais. Entretanto, só correspondem com friezas e repulsas a todas as minhas solicitudes. Dá-me ao menos tu, disse ele para ela, esta alegria, suprindo quanto puderes a sua ingratidão, a ingratidão deles. Aí diz o padre Beltrame, depois de ter mostrado na primeira revelação o verdadeiro princípio da nova devoção, isto é, um amor cujo fogo já não podia conter no seu peito, nosso Senhor agora lhe revela o caráter da devoção. Será uma reparação honrosa, uma expiação de todos os delitos do mundo, uma consolação para o seu coração abandonado. Vejam, qual é o conteúdo da primeira revelação do Sagrado Coração de Jesus? O amor que ele tem pelos homens. E o conteúdo da segunda? Este amor não é amado. Logo, é necessário que se faça reparação. Ele nos ama, né? Ele até fala, o meu amor, ele está tão apaixonado que não pode conter dentro de si as chamas. Na primeira aparição. Na segunda, este amor não é amado. E a ingratidão dos homens hoje me faz sofrer ainda mais do que todos os tormentos que eu padeci na cruz. Inclusive, em uma das aparições, que não foi uma das 3, ele disse que em toda a sua paixão, o momento em que o seu coração mais sofreu foi no Horto das Oliveiras, porque ali, né, quando os evangelistas narram que ele ali passou por aquele momento de agonia, o que foi essa agonia? Foram várias coisas, mas sobretudo, disse ele, a Santa Margarida, a lembrança da ingratidão de tantos pelos quais ele iria morrer. De modo que ali foi o momento em que o seu coração mais sofreu, mais do que saber todos os sofrimentos que ele padeceria nas horas seguintes. Então, esse é o conteúdo da segunda revelação. O Sagrado Coração nos ama, mas ele não é amado de volta. É necessário, portanto, que nós o reparemos, que nós façamos reparação. E ele disse a Santa Margarida Maria de duas formas que ele queria que
o seu Sagrado Coração fosse reparado das ingratidões e dos sofrimentos que os homens a ele impunham, através da hora santa e através das comunhões reparadoras das 9 primeiras sextas-feiras. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. A princípio, essas duas práticas eram apenas para ela, para Santa Margarida. Depois seriam para a igreja inteira, ele diria. Mas enfim, o conteúdo dessas duas primeiras revelações é esse. O Sagrado Coração de Jesus nos ama, mas ele não é amado. E no dia e no ano seguinte, em 16 de junho de 1675, ocorreu a terceira revelação. Durante a oitava do Santíssimo Sacramento, antigamente Corpus Christi tinha uma oitava. Nós estaríamos hoje na oitava de Corpus Christi. A 16 de junho de 1675, a santa estava ajoelhada com os olhos fitos no tabernáculo. De repente, apareceu-lhe Nosso Senhor sobre o altar, Jesus apareceu para ela no altar, e mostrando-lhe o seu divino coração, lhe disse, abre aspas, eis aqui o coração que tanto amou os homens, nada poupando até definhar e consumir-se para dar testemunho do seu amor. E eu, nesse mistério de amor, da maior parte dos homens, só recebo ingratidões, irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos com que me afligem nesse sacramento de amor. Inclusive, ele até menciona em outras ocasiões que a ocasião em que mais o faziam sofrer eram as comunhões sacrílegas. E o que me é mais doloroso é que esses corações são a mim consagrados, ou seja, são os corações dos sacerdotes e dos religiosos que mais o fazem sofrer. É por isso que eu te peço, aqui ele já fazia um pedido para ela que a assustou. Eu te peço que na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, ou seja, depois da oitava de Corpus Christi, me seja dedicada uma festa particular para honrar o meu coração, participando naquele dia da Santa Comunhão e fazendo honrosa emenda e reparação decorosa pelas indignidades que ele recebe. E eu te prometo que o meu coração se dilatará para expandir com abundância as riquezas do seu amor sobre todos aqueles que lhe prestarem essa honra ou procurarem que por outrem lhe seja prestada. Aqui no final, só para tratar disso rapidamente, ele fala justamente das riquezas do seu amor que ele concederá a todos aqueles que prestarem essa honra, fazerem a comunhão e também procurarem que por outrem lhe seja prestada, ou seja, que outras pessoas também fazem. Mas o conteúdo aqui dessa terceira revelação é o seguinte, ele queria que a igreja instituísse uma festa em honra do seu Sagrado Coração. Ou seja, antes Jesus fazia um pedido para ela, agora para toda a igreja. Jesus pede para a igreja inteira uma solenidade. Ela ficou apavorada, porque ela era uma religiosa de um mosteiro obscuro do centro da França, que como que ela ia conseguir uma coisa dessas? Aí Jesus uma vez apareceu para ela e disse, estou aqui. De quem mais você precisa? E Jesus mandou para ela as pessoas que, claro, ela sofreu, a princípio, muita, naturalmente, como era de se esperar, muita incompreensão. Muitos não acreditaram nela, mas Jesus mandou para ela as pessoas que queriam auxiliá-la na propagação da devoção. Ao mesmo tempo que ela sofria muito. Santa Margarida, ela iria receber as chagas de Cristo. Mas ela pediu que as chagas não fossem visíveis. Ou seja, ela tinha as chagas, ela sofria a dor dos cravos, mas ninguém via, não tinha a chaga. Justamente por humildade, para que ninguém julgasse que ela era uma santa ou algo do tipo, mas ela sentia
as dores dos cravos, no lado, nos pés e nas mãos, internamente. Ela era chagada internamente, espiritualmente. Bom, Jesus enviou para ela as pessoas que ele iria colaborar, inclusive o autor desse livro aqui lista as pessoas. Jesus até dá um número, agora eu me esqueci qual é o número. Jesus falou quantas pessoas ele iria enviar e não se sabe exatamente quais são essas pessoas, mas com base na história dá para se saber quem são. Mas duas delas foram duas madres que ela teve, que apoiaram a princípio, uma delas não acreditou, mas depois de uma prova, milagre que Jesus fez, acreditou, a Madre de Sumaz, depois a Madre Greffier, depois o seu confessor, um jesuíta, São Cláudio de la Colombière, foi um grande propagador da devoção. Inclusive, a ordem da visitação foi a ordem que recebeu, era a ordem depositária do Sagrado Coração de Jesus. Enquanto aquela responsável por difundir a devoção foi a Companhia de Jesus, foram os jesuítas. Inclusive, espiritualmente, essa é uma das razões pelas quais os jesuítas seriam especialmente odiados pelos iluministas do século XVIII. Eles foram os grandes difusores, os grandes propagadores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria viu alguma coisa enquanto vivia? Né? Viu alguma expansão da devoção? Sim. No seu próprio convento, em Paé, todas as irmãs se consagraram, fizeram um altarzinho para o Sagrado Coração de Jesus. A devoção começou a se espalhar por outras casas da visitação, em algumas dioceses começou a frutificar. Chegou-se a notícia a Roma, alguns bispos começaram a solicitaram ao Papa Inocêncio XI, o grande Papa bem-aventurado Beato Inocêncio XI, que instituísse uma festa já, ainda em vida dela, mas Inocêncio XI disse que ainda não era a hora, que era necessário que mais bispos adotassem nas suas dioceses o culto ao Sagrado Coração, enfim. Santa Margarida viu alguma coisa da devoção se propagar, mas morreu no dia 17 de outubro de 1690, e após a morte dela, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus se expandiu pela igreja de tal modo que, um historiador da igreja, Daniel Hopes, ele diz que a forma como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus se difundiu pela igreja católica no mundo inteiro, com uma rapidez tão impressionante, ele diz que isso só pode ser comparado em termos espirituais ao que aconteceu no Pentecostes. Em termos espirituais, nada se difundiu na igreja de modo tão avassalador quanto a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em todos os cantos do orbe católico e sofrendo muitíssima oposição, principalmente de um grupo herético da época, que eram os jansenistas, que detestavam o Sagrado Coração de Jesus e tentavam de todo jeito impedir a propagação da devoção. E isso é muito importante quando a gente considera, quando a gente pensa nas aparições de Nossa Senhora, do século XIX e início do século XX, elas estão todas muito situadas no tempo. Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em Paris, em 1830, da Medalha Milagrosa, a Santa Catarina Labouré. Ela situa ali, né? Ela fala que o rei vai ser destronado, e de fato, alguns dias depois, o rei Carlos X cai. Ela fala dos mortos, que iriam ocorrer por causa dos distúrbios. Ela fala que os tempos seriam ruins, etc. Né? Em La Salette, a mesma coisa. Nossa Senhora lamenta o estado dos sacerdotes, etc. Em Fátima, Nossa Senhora fala da guerra, fala da guerra que virá, fala do comunismo, ou seja, todas essas aparições, elas estão muito contextualizadas. As do Sagrado Coração de Jesus também estão muitíssimo contextualizadas. Por quê? Jesus, ele aparece esses 17 anos das aparições do Sagrado Coração de Jesus, foram no momento em que o iluminismo estava sendo gestado. E essas duas marcas da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é o amor dele por nós e a necessidade de reparar o amor dele ofendido, se opõem frontalmente a dois alicerces da mentalidade iluminista e da mentalidade moderna. Em primeiro lugar, o amor.
eu vou repetir aqui para que fixe. É necessário que as coisas... Muita gente fala, para que repetir? Porque tem que fixar algumas coisas. Algumas coisas tem que fixar. O Sagrado Coração de Jesus é justamente o amor de Deus por nós manifestado em um coração de carne. Deus nos ama com amor divino e amor humano em um coração de carne, certo? Para a mentalidade iluminista, isso é inaceitável. Por quê? Os iluministas, eles não eram nem ateus. As gerações mais adiantadas, mais para o futuro, seriam até ateias. Mas as primeiras não eram ateias, eram deístas. Sabem o que é deísmo? É aquela crença maçônica no grande arquiteto do universo, segundo a qual Deus criou o universo, criou o mundo, e o mundo seguiu seu curso. Não há um contato, não há uma ligação, não há uma religião, e muito menos uma revelação. Não há um contato entre esse grande arquiteto e a humanidade. Vejam, aqui nessa devoção, nós contemplamos Deus com um coração como o nosso, que desceu do céu e assumiu o coração como o nosso. Não há nada mais contrário à mentalidade deísta do que isso. Essa é a primeira coisa. Deus manifesta o seu amor em um coração de verdade, como o nosso. Não como os deístas falam, um Deus que fica isolado no céu, que abandonou. No céu não, seja lá onde for. Que abandonou a criação. E a segunda marca dessa devoção não é justamente a reparação. Por que a reparação? Porque a humanidade está ofendendo a Deus. E a mentalidade iluminista não aceita isso, porque o homem é livre de qualquer amarra. Se nós estamos ofendendo a Deus, é porque nós estamos fazendo algo que Deus não quer que nós façamos. E para a mentalidade moderna isso é inaceitável. Porque a liberdade humana não conhece limites. Entenderam? O Sagrado Coração de Jesus é um grito antecipado de protesto contra a mentalidade iluminista revolucionária. Liberal e anticristã. Então, essas aparições, elas estão muito contextualizadas no tempo, né? E como eu disse, essa devoção ela já existia na igreja, mas para algumas almas muito elevadas. Mas no momento em que a humanidade está se esquecendo do amor, está negando o amor de Deus por ela, está ofendendo a Deus cada vez mais, ele aparece, mostrando o seu amor, eis o coração que tanto amou os homens, e que não recebe o amor, e que não recebe senão ingratidões, friezas, etc. E é necessário que se repare. Por isso é necessário que essa devoção não seja mais para algumas almas privilegiadas, mas para toda a igreja. E a devoção foi se expandindo. Os papas foram grandes. Os papas do século XVIII e do século XIX foram grandes não propagadores, mas difusores da devoção, a receberam muito bem. As dioceses foram todas aceitando, em todo lugar começou-se a fazer as estampas, pinturas, imagens, não houve mais igreja no orbe católico sem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Se vocês forem ver, não existe igreja, não sei as modernas, que não tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. São raríssimas. Uma igreja, sei lá, de mais de 40, 50 anos que não tem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Mesmo igrejas muito mais antigas têm uma imagem mais nova do Sagrado Coração de Jesus. Se vocês forem lá na Europa, naquelas catedrais medievais, tem lá uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Até destou um pouco do edifício, porque é uma imagem mais nova, mas está lá. O Papa Pio IX estabeleceu a festa, atendendo ao pedido de Nosso Senhor, na oitava de Corpus Christi, instituiu a festa, que me fugiu a data. E o seu sucessor, o Papa Leão XIII, em 1899, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Em 1920, o Papa Bento XV canonizou Santa Margarida Maria. Então, digamos que o que ele pediu para a igreja foi atendido.
No entanto, e aqui voltando um pouquinho na vida de Santa Margarida Maria, ele fez um pedido, um outro pedido, que a deixou mais assustada ainda. Vejam, nas duas primeiras revelações, ele pediu para Santa Margarida, coisas privadas. A reparação, a hora santa, a comunhão reparadora, etc. Na terceira, ele já pediu algo que já assustou mais, que era o culto público pela igreja. Mas, em 1689, no ano... Vejam só, foi no ano anterior a ela morrer, e lembrem-se da data, 1689. Lembrem-se do que vai acontecer 100 anos depois. 1789. 100 anos antes da Revolução Francesa. Jesus apareceu para Santa Margarida Maria. Quando ele apareceu para ela dessa vez, as coisas já estavam avançando, a devoção estava sendo propagada, ela podia ver o Sagrado Coração de Jesus sendo cada vez mais honrado, as estampas, as imagens se multiplicando, as dioceses, enfim. Só que Jesus pediu para ela uma coisa que deixou-a mais surpresa ainda, deu a ela um novo encargo. Ele queria reinar nos corações, nas famílias, na igreja, até aqui já havia dito, mas ele também queria que ela anunciasse aos príncipes, aos reis e aos governos que o Sagrado Coração de Jesus queria reinar nos estados e nas nações. Ele pede um culto público por parte das sociedades, das nações, dos estados. Não falamos tanto de reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está embasado, quer dizer, isso está embasado, na verdade, na doutrina bimilenar da igreja, tal como se reconhece desde os santos padres. Mas se a gente quer uma raiz próxima, nós encontramos ali no pedido do Sagrado Coração de Jesus. Ele quer reinar nos palácios dos reis. Por quê? Para assim reparar os insultos que ele sofreu aqui neste mundo no palácio dos governantes, Herodes e Pilatos. Então, ele queria também reinar nas nações, que os estados se dobrassem perante o seu Sagrado Coração. Como os estados haviam um dia se dobrado diante da cruz a partir de Constantino, os estados estavam se subtraindo da direção da igreja. E 100 anos antes da Revolução, que de modo, claro, de fato fez isso, mas foi sobretudo um símbolo da retirada, da expulsão de Cristo e da igreja do local público, e foi isso que a Revolução Francesa fez. 100 anos antes ele pede que as nações, as sociedades, os estados o tenham por Senhor. Ele diz que ao invés de castigar essas nações e esses reis que o estavam colocando para fora, ele estava oferecendo o seu amor para que se submetessem ao seu reinado. Mas o que ele disse, né? O que ele pediu para ela, de modo mais concreto? Porque os pedidos para ela às vezes eram mais amplos, outros eram mais concretos. Ele disse o seguinte: eu quero que você anuncie os meus desejos ao filho primogênito do meu Sagrado Coração. Quem era o filho primogênito do meu Sagrado Coração? Quem? Luís XIV. O rei da França, Luís XIV. Ele diz que o rei da França, que na época era Luís XIV, o rei Sol, era o filho primogênito do Sagrado Coração. Assim como a França é a filha primogênita da igreja, o seu povo, encarnado no seu rei, é o filho primogênito do Sagrado Coração de Jesus. Ele queria que o rei da França utilizasse da sua influência para
fazer com que a devoção se expandisse para todas as nações, que ele utilizasse da sua influência para que o Papa instituísse a festa. Isso seria feito depois, mas sem intermédio do rei da França. E, em troca, a França receberia uma imensa quantidade de bênçãos. E Santa Margarida escreveu uma carta para o rei Luís XIV, na qual ela fala os pedidos. Ela expõe os pedidos que Jesus fazia ao rei da França. 1. O Sagrado Coração deseja... Imagina, ela escrevendo para o rei, dando 5 ordens para ele. 1. O Sagrado Coração deseja entrar com pompa e magnificência na casa dos príncipes e dos reis. 2. Quer estabelecer o seu império no coração do rei pela consagração que este fará de si mesmo a este divino coração que deseja triunfar do seu. 3. Quer reinar no seu palácio. 4. Ele escolheu para reparar diante dos homens os opróbrios e as humilhações que este divino coração sofreu. O que realizará, prestando-lhe e fazendo que todos lhe prestem as honras, o amor e a glória que deles espera. Por isso mesmo, o escolheu para fazer autorizar pela Santa Sé Apostólica Missa em sua honra e para alcançar dela todos os privilégios que devem acompanhar a devoção a este divino coração. 5. O Sagrado Coração quer, por seu intermédio, triunfar dos corações dos grandes da terra. E o rei deveria fazer 3 coisas. Luís XIV deveria fazer 3 coisas muito claras. 1. Ele deveria edificar uma basílica em honra do Sagrado Coração de Jesus. 2. Deveria consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. 3. Deveria estampar na bandeira e nos estandartes do reino o Sagrado Coração de Jesus. Não se sabe se Luís XIV ouviu ou não recebeu ou não essa mensagem dela. Mas ele não fez nada disso. Seu sucessor e bisneto, o rei Luís XV, também não fez caso. Mas, desde o tempo de Santa Margarida Maria, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou a penetrar na família real francesa. A esposa de Luís XIV, a rainha Maria Teresa da Espanha, se inscreveu numa confraria do Sagrado Coração de Jesus. O filho de Luís XIV, que não veio a reinar, porque morreu antes do pai, Luís o Grande Delfim, disse que se tornasse rei, faria uma consagração da França ao Sagrado Coração. A mulher do rei Luís XV, Rainha Maria Lesquinska, mandou construir em Versalhes uma capela dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. O filho do rei Luís XV, Luís, também chamava-se Luís, mas não chegou a reinar, porque morreu antes do pai, diz que se tornasse rei, atenderia a todos os pedidos, mas não chegou a reinar, porque morreu antes do pai. E o rei Luís XVI, que foi o rei da época da Revolução, ele se mostrou muito mais dócil aos pedidos do Sagrado Coração de Jesus e disse que iria fazer tudo que foi pedido, mas foi adiando até 1789, quando a Revolução estourou. E quando ele foi deposto, preso, na prisão, ele fez um voto, ele fez a consagração e disse que se recuperasse o trono, faria. Finalmente, o que Jesus pediu para ele, que Jesus havia pedido 100 anos antes ao seu tetravô, que era Luís XIV, mas era tarde e a guilhotina impediu, né, que ele fizesse o que ele se comprometia a fazer. Enfim. Mas Jesus não desistiu da França. Em 1823, ele apareceu a uma outra religiosa, que me escapa o nome agora, na qual ele dizia o seguinte: a França é sempre muito querida do meu divino coração. Disponho de todas as coisas para que ela me seja consagrada. E aqui, isso é muito interessante também, que é necessário que a gente reflita. As pessoas normalmente fazem uma comparação entre o não atendimento, aliás, entre o pedido de Jesus a Santa Margarida Maria em relação à França, com os pedidos de Nossa Senhora de Fátima em relação à Rússia. As pessoas fazem uma relação, e essa relação existe.
Mas existe uma diferença de tom. Nossa Senhora fala, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Enquanto Jesus fala da França de modo sempre muito amoroso. O rei da França é o filho primogênito do meu sagrado coração. Não havia sido atendido, ele volta a aparecer mais de 100 anos depois e diz que a França é sempre muito querida do meu divino coração. Ou seja, a Rússia Nossa Senhora não fala dessa forma da Rússia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, há uma comparação, sim, entre o não cumprimento, né, de um pedido em relação ao outro, sim, há um paralelo. Mas há uma diferença de tom quando Jesus fala de uma nação e quando Nossa Senhora fala da outra. Há uma diferença, há um certo distanciamento de Nossa Senhora quando ela fala da Rússia e um amor quando Jesus fala da França. Inclusive, das 4 grandes aparições de Nossa Senhora, né, que se consomem em Fátima, 3 foram na França. A da Rue de Bac, a de La Salette e a de Lourdes. Enfim, então há uma diferença de tom. E aqui eu poderia falar um pouco mais, acaba que alguns pedidos foram atendidos em 1872, foi construída a Basílica, tal como Jesus havia pedido, não mais pelo rei da França, mas já sob regime republicano, que é a Basílica de Sacré-Cœur, lá no alto de Montmartre. Muitas pessoas católicas até vão a Paris, não tem ideia, porque é uma igreja mais nova, foi concluída em 1894, mas é o mais importante santuário do Sagrado Coração de Jesus no mundo. É um local de adoração perpétua, de reparação, inclusive existe lá no altar a imagem de Nosso Senhor, ladeado do Sagrado Coração, né, no mosaico ali na ábside, Jesus ladeado por santos franceses, a França oferecendo uma coroa a Jesus e escrito embaixo assim, ao Sagrado Coração de Jesus, a França penitente e devota, oferecendo-se ao Sagrado Coração de Jesus. Do lado de fora da Basílica há estátuas dos 2 defensores da França, né? São Luís e Santa Joana d'Arc, em estátuas equestres. Enfim, então algo foi cumprido, mas não é apenas a França e todas as nações são chamadas, ela é a depositária. E Santa Margarida ela teve uma visão da Basílica de Sacré-Cœur, né? Ela disse que ela viu a construção dessa Basílica, que seria construída quase 200 anos depois da morte dela. Ela fala assim, foi-me uma visão de 2 de julho de 1688. Foi-me representado um lugar muito elevado, espaçoso e admirável pela sua beleza. No centro via-se um trono de chamas. Sobre este trono estava o coração adorável de Jesus com a chaga, da qual saíam raios tão ardentes e luminosos que iluminavam todo aquele lugar. Os estudiosos dizem que muito provavelmente ela estava tendo uma visão da igreja do Sagrado Coração de Jesus, de Sacré-Cœur. Enfim. Mas agora trazendo para nós. Eu disse desde o começo que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que nós devemos viver. Todos nós. Como viver essa devoção? Primeiro ponto, que é o que o Papa Pio XII diz nessa encíclica, Auriatis Aquas. Ela não é um conjunto de práticas exteriores. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus exige uma disposição interna que se reflita em atos exteriores. Então, as comunhões, as ladainhas, as horas santas, as consagrações, tudo isso deve ser reflexo de uma disposição interior, cujo ponto de partida necessariamente, obviamente, é o rompimento com todo o pecado, porque é justamente o pecado, sobretudo o pecado mortal, que ofende o Sagrado Coração de Jesus. E sendo uma devoção essencialmente reparadora, não é possível ser devoto do Sagrado Coração de Jesus sem uma sólida disposição de romper com o pecado mortal. Essa é a base, né? Bom, Santa Margarida Maria escreveu o seguinte: o fim principal da devoção do Sagrado Coração de Jesus é converter as almas ao amor
de seu coração e fazê-lo Senhor e possuidor dos nossos corações, retribuindo-lhe o amor com amor. Então, essa é a finalidade da devoção. Fazer com que o amor que ele manifesta a nós no seu coração, através do seu coração, de fato se entronize em nós. Por isso que ela diz que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus pode ser resumida por uma palavra, caritas, caridade, amor. Alguma das primeiras estampas que foram feitas do Sagrado Coração de Jesus, saía da chaga, a palavra caritas, amor. Né? Bom, as duas leis fundamentais da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é o amor e a reparação. Primeiro fundamento, o amor. Qual que é o primeiro ato de devoção ao Sagrado Coração de Jesus? É a ladainha? Não. É receber esse amor, meditar sobre esse amor. Nesse livro aqui, existe aqui na segunda parte uma lista, não uma lista não, é mais do que uma lista, porque é explicado, de várias formas como Jesus apresentou o seu Sagrado Coração a Santa Margarida Maria. E que serve de meditação para nós. Ele mostra para ela como o seu Sagrado Coração era um tesouro, um oceano divino em que as almas se devem abismar, um abismo infinito, um navio seguro para nos levar ao céu, um porto seguro na tempestade, um lugar de retiro, um albergue espiritual das almas, um lugar de descanso para as almas inquietas, uma cidadela de segurança, um forte inexpugnável, uma preciosa moeda, um verdadeiro altar de sacrifício, crisol de perfeição, uma prisão de amor. Enfim, é necessário que nós meditemos sobre tudo isso e vivamos este amor dentro de nós, de verdade. Esse é o primeiro ato de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Receber este amor. O segundo ato é justamente a reparação. Perceber o quanto, em primeiro lugar, nós ofendemos o Sagrado Coração de Jesus e quantos outros ofendem o Sagrado Coração de Jesus. E buscarmos ter um espírito de autêntica reparação. Perceber que este amor que nós vemos Jesus manifestar a nós, não é amado, e buscar repará-lo. Então, antes de mais nada, é um ato, se trata de uma disposição interior de receber este amor e de reparar este amor. Quais são esses atos interiores que ele nos pede? Em primeiro lugar, ele quer ser conhecido, ou seja, que nós leiamos, que nós meditemos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ele quer ser conhecido por nós. Segunda coisa, ele quer ser amado, sobretudo na oração. A oração é simples. A oração não é isso. A oração, como diz Santa Teresa, é o encontro com aquele que nós sabemos que nos ama. Então, aquilo que nós contemplamos com o nosso intelecto, quando nós lemos sobre o Sagrado Coração de Jesus, isso que eu estou falando aqui para vocês, e que vocês, ou outras coisas que vocês lerão nos livros, enfim, em pregações, etc. Isso reverberar dentro de nós, na nossa oração, de modo que nós possamos corresponder a este amor com amor, porque ele quer ser conhecido, mas também quer ser amado. Ele quer ser amado através, sobretudo, de atos interiores, de adoração, de confiança nas tribulações, de confiança nas quedas, de confiança nas dificuldades, de confiança nas lutas, enfim. Mas sempre com constância. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, disse ele várias vezes, ele disse para Santa Margarida, ele quer ser amado por nós, mas ser amado sempre. É necessário constância. Até porque, na verdade, né, a devoção, qualquer tipo de devoção, ela é constante. Se não é constante, não é devoção. A devoção, ela é um hábito. Então, é necessário, de fato, que nós não apenas o conheçamos, o amemos às vezes, mas que esses atos de amor, de adoração, de reconhecimento, de confiança, de reparação, sejam constantes. E é claro, buscar correspondência nas virtudes dele. Ele, nas muitas aparições da Santa Margarida, ele nos mostra quais são as virtudes do seu Sagrado Coração e que são as virtudes do próprio Jesus.
Não podemos ser devotos dele se nós não procuramos, ao menos procuramos, né, viver as suas virtudes. Estando alicerçados, ou seja, a partir desses atos interiores, nós chegamos aos atos exteriores, que são aqueles que ele pede, aqueles dois principais e outros que ele pediu na segunda aparição, na segunda revelação, em 1674. Em primeiro lugar, a hora santa. O que é a hora santa? É aquele período de 1 hora entre às 23 horas, 11 da noite e meia-noite, nas quintas-feiras, que nós devemos fazer, sobretudo nas primeiras quintas-feiras, mas para quem puder em todas as quintas-feiras. Agora, sobretudo mesmo na Quinta-feira Santa, mas inclusive nas primeiras quintas de todos os meses e, se possível, em todas as quintas-feiras, para estar ali com Jesus naquela hora em que os apóstolos dormiram. Vocês se lembram, né? Pedro, já dormis? Não consegues vigiar comigo nem por 1 hora? E ele disse, não é? Eu falei que o momento em que o coração dele, ele disse isso a Santa Margarida, o momento em que o coração dele mais sofreu foi no horto. Então essa hora santa que ele pediu a Santa Margarida e para todos nós, justamente para repararmos os sofrimentos de que ele é vítima, fazer-lhe companhia. O segundo pedido que ele fez a Santa Margarida foi as comunhões reparadoras nas 9 primeiras sextas-feiras. Comunhões feitas, obviamente, em estado de graça, naturalmente, com a intenção de reparar os ultrajes, as friezas, as ingratidões, os sacrilégios de que ele é vítima, sobretudo por parte dos corações que lhe são consagrados, e, sobretudo, pelos pecados que são cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Então, as comunhões reparadoras nas 9 primeiras sextas-feiras. E existe uma grande promessa, eu vou encerrar falando disso daqui a pouco, das promessas que ele fez a quem fizesse essas 9 primeiras comunhões reparadoras. E eu falei isso, né? Às vezes a gente pensa nas comunhões dos primeiros sábados, dos 5 sábados, e nos esquecemos das comunhões das sextas-feiras, das primeiras sextas. Uma não abrogou a outra. Nossa Senhora pediu isso em Fátima, né? As comunhões, os 5 primeiros sábados, mas ela não veio nos liberar das 9 primeiras sextas. Uma devoção acompanha a outra. Ele também pediu a consagração, ele fez várias promessas para quem se consagrasse a ele. Mas eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Não tem problema. Se trata de vias diferentes, com o mesmo fim. Então, não há problema. Façamos, não existe uma preparação específica nem nada. Façamos. Existe o ato de consagração que Santa Margarida escreveu, existem atos de consagração que papas escreveram também. Todos esses atos são indulgenciados, tá, pessoal? Enfim, existem os atos de desagravo, né, com várias fórmulas diferentes. Há a fórmula de Santa Margarida, há fórmulas, inclusive, eu acho que é muito famosa, uma que Pio XI, se não me engano, que escreveu. Enfim. Ele pediu também a Santa Margarida missas reparadoras, adoração do seu Sagrado Coração no Santíssimo Sacramento, ou seja, quando nós formos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, adorar o seu Sagrado Coração no Santíssimo Sacramento. Enfim. Ele quer também ele pediu, além, né, de ser cultuado de ser venerado e adorado pelas nações e pelos estados, ele pediu também que as famílias o cultuassem através da consagração, através da entronização da imagem do seu Sagrado Coração. Não apenas as famílias, mas as associações, todo tipo de associação, todo tipo de entidade, ele quer que seja feita a consagração, que a consagração seja renovada, que a sua imagem seja entronizada,
e ele encheu de promessas todas as famílias, associações, entidades que fizessem a consagração e entronizassem a sua imagem. E para falar da imagem, Jesus deu as instruções. Essa imagem que nós vemos foi tal como Jesus pediu que fosse feita. Santa Margarida uma vez escreveu a uma das madres, não me lembro agora, acho que foi a madre de Sumase, o seguinte: o demônio teme extraordinariamente que se faça essa imagem. O demônio teme essa imagem, pela qual se deve dar ao Sagrado Coração de Jesus, com a salvação de tantas almas. Ou seja, através dessa imagem, muitas almas seriam salvas. Ela sabia, né, que o demônio não queria que essa imagem fosse feita e fosse difundida. E Santa Margarida, ela descreveu, ela explicou o que significa essa imagem. Meu divino Salvador significou-me que as chamas, bem ali em cima do coração, simbolizam a abundância dos tesouros, cujo manancial se encontra no seu coração. E que os instrumentos da paixão que o circundam significam que o amor imenso desse divino coração para com os homens foi a causa de todos os sofrimentos e amarguras que por nós quis sofrer. Ou seja, duas lembranças, em primeiro lugar, para quando nós olharmos para essa imagem. O fogo ardente do tesouro, dos tesouros que ele quer difundir sobre a terra. Ele não disse, vim trazer fogo à terra, ele disse no Evangelho. Pois bem, esse fogo é isso. Os instrumentos da paixão para nos lembrar que foi pelo nosso amor que ele sofreu. A coroa de espinhos representa os desgostos que lhe causam os nossos pecados. A cruz significa, vejam só, significa que desde o primeiro instante da sua encarnação, quer dizer, apenas foi formado o seu sacratíssimo coração, ou seja, desde o momento em que o seu sagrado coração foi feito, no ventre da Virgem Maria, lhe foram presentes todos esses tormentos e desprezos, sentindo desde logo a amargura que lhe haviam de causar. Ou seja, desde o momento em que o seu coração foi formado no ventre da Virgem Maria, esteve diante dele os tormentos da paixão. Revelou-me, meu divino mestre, que a cruz, que desse instante foi, por assim dizer, plantada no seu coração, ou seja, no momento em que ele se encarnou e que desde então aceitou para nos testemunhar o seu amor à pobreza, todas as humilhações e dores que havia de sofrer na sua humanidade sagrada no curso de sua vida imortal e durante a paixão, e os ultrajes a que o seu amor o havia de expor até o fim dos séculos sobre os nossos altares no Santíssimo e Augustíssimo Sacramento. Essa cruz simboliza tudo isso. E a ferida recorda, primeiro, que a lança do soldado de fato atravessou o coração de Jesus. 2, que devemos contemplar nesse coração despedaçado como no espelho o amor imenso de Jesus, causa de todas as suas dores e de todos os benefícios que derrama sobre nós. E 3, que esse divino coração foi ferido para ser o nosso asilo e o nosso refúgio, ou seja, para que nós entrássemos nele. Em muitas das visões, inclusive, ele mostra o seu coração, Santa Margarida, como local de refúgio na tempestade, local de asilo durante as provações, local de refúgio nas tentações, enfim. E ele fez muitas promessas. Como eu disse, foram muitas as aparições. E durante essas aparições, ele fez muitas promessas, que o autor anônimo aqui dessa obra conseguiu listar em 62 promessas que Jesus fez. 62 promessas que podem ser resumidas em 12. Vou ler apenas as 12. 1. Aos devotos ao Sagrado Coração, dar-lhe-eis todas as graças necessárias a seu estado. Seu estado de vida, né? 2. A paz reinará nas suas famílias. 3. Serei o seu refúgio seguro na vida e, sobretudo, na hora da morte. Perdão, essa é a 4. A 3. Consolá-los-ei em todas as suas aflições.
5. Derramarei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. 6. Os pecadores acharão sempre no meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. 7. As almas tíbias mudá-las-ei em fervorosas. 8. As fervorosas elevá-las-ei em pouco tempo a um alto grau de perfeição. 9. Abençoarei as casas em que se achar exposta e honrada a imagem do meu sagrado coração. 10. Darei aos sacerdotes o dom de abrandarem os corações mais endurecidos. 11. As pessoas que propagarem essa devoção, que fizerem o apostolado do Sagrado Coração de Jesus, terão os seus nomes escritos no meu coração, de onde jamais serão riscados. E 12, que é a grande promessa, que é relacionada às 9 primeiras cestas, diz ele. No excesso da sua misericórdia, o Sagrado Coração concederá a todos aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras do mês consecutivas a graça da penitência final. Não morrerão no seu desagravo, nem sem receber os sacramentos. Este divino coração será para eles, naquela hora derradeira, asilo seguro. Jesus está nada mais, nada menos que prometendo a salvação aos que fizerem as 9 comunhões reparadoras. Claro que com as disposições necessárias. Quando eu falo prometendo a salvação, prometendo, é claro, a penitência final e os últimos sacramentos. Essas 12 promessas, elas são desdobradas aqui, né, pelo autor, em as promessas ligadas ao culto da imagem, a consagração ao Sagrado Coração, as promessas em favor dos pecadores, dos justos, nos tempos de aflição, etc. São muitas. Então eu gostaria de encerrar com o que eu comecei falando. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção, digamos, do fim do mundo. Não é opcional. Por quê? Disse o próprio Jesus a Santa Margarida. Ela é o último esforço do meu amor para salvar uma vez mais o mundo. Pois ele quer reinar. Sim, o meu divino coração reinará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Alacoque, ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.